Para começar esse vídeo, eu preciso que você guarde muito bem a frase que eu vou te falar agora. Ela está embutida na Lei Geral de Administração, correto? De como os órgãos públicos, em todos os seus três poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm que agir. Diz o princípio da administração que o Estado, e quando se diz Estado, está se referindo à cidade, ao Estado e à federação, governo federal, tá ok? Então vamos lá. O Estado só pode fazer aquilo que a lei determina, e o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Entendeu a diferença? Agora vamos a outro lembrete. Você sabe que o nosso jornal EL News está sofrendo uma grande perseguição da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal para que nós possamos encerrar nossas atividades, falir, quebrar. Prefeitura e Câmara estão unidas nesse propósito. A única coisa que nós temos ao nosso lado é a população. Portanto, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, nos ajude. É só assim que nós vamos permanecer vivos e atuantes em primavera. O Estado brasileiro, seja municipal, seja estadual, seja federal, comete um crime. Atenção, eu vou repetir para que você entenda muito bem o peso de cada palavra que eu estou dizendo. O Estado brasileiro comete um crime contra o cidadão. E qual crime que o Estado comete? Seja municipal, estadual ou federal? Apreensão de veículos em blitz para pagar multas e licenciamentos. Este é um crime cometido pelo Estado que é totalmente acobertado pela Justiça, principalmente aqui no Mato Grosso, principalmente em Primavera do Leste. Esse crime não é só acobertado pela Justiça, como a Justiça é parceira do crime. Porque se você tiver o seu carro apreendido em blitz por falta de licenciamento, por atraso de licenciamento, você recorre à Justiça e a Justiça manda você pagar. Ou seja, ela é parceira no crime cometido pelo Estado. Antes de entrar nos detalhes desse crime, é bom você saber que o poder público ele usa muitos artifícios para burlar a lei e a Constituição e fazer a arrecadação que eles querem fazer. Ou seja, nesse país não é só o STF quem rasga a Constituição para fazer valer a vontade dos ministros do STF. Não, senhor. Governador, prefeito, juízes, judiciário de todas as esferas se unem para aplicar a lei ao arrepio do ordenamento jurídico e da Constituição. Um exemplo disso é recentemente a Prefeitura de Primavera, durante esse ano de 2023, instituiu impostos para jornais. A Constituição é clara em vetar, proibir que estados, municípios, Distrito Federal, a União, criem impostos para os jornais. Mas a Prefeitura de Primavera do Leste não quer nem saber. Se eles apenas instituíssem o imposto, eles seriam só desonestos, como são. Mas eles são mais que desonestos. Eles são desonestos e são hipócritas. Porque eles justificam cobrar imposto dos jornais, que é proibido pela Constituição, porque o jornal leva informação, cultura, conhecimento à população e também serve para se proteger contra a tirania dos governos.
seja municipal, estadual e federal. Mas, de maneira muito hipócrita, a prefeitura diz: não, nós não estamos tributando o jornal, nós estamos tributando só a publicidade do jornal. E o Ministério Público concorda com isso. É ou não é uma junção de pessoas que atuam à margem da lei? E como é o nome de pessoas que atuam à margem da lei? Como elas são denominadas? Isso aí. É evidente que ao cobrar a publicidade publicada em um jornal, e o jornal tem como única fonte de renda a sua publicidade, ele está tributando o jornal, lógico, burlando a Constituição. E esses hipócritas e desonestos acham que isso é normal. A mesma coisa acontece com o caso de apreensão de veículos, seja motocicletas, veículos normais, carros mesmo, em blitz. Ele é vedado. E eu vou te explicar por quê. Vamos, por um momento, supor que o Código Brasileiro de Trânsito, o CBT, ele é acima da Constituição. O Código Brasileiro de Trânsito vale mais perante a justiça do que a Constituição brasileira. Entenderam, senhores juízes e operadores do direito? No único artigo do CBT que trata de apreensão de veículo por falta de licenciamento, diz textualmente o seguinte: atenção, isso não é tese, isso é a lei, o que está escrito no CBT. Veja que a lei é clara: falta de registro e de licenciamento. São duas coisas que precisam ter. Aliás, duas coisas que precisam não ter para determinar a apreensão: a falta do registro e a falta do licenciamento. Ora, se um veículo está licenciado, então uma das duas condições para a apreensão do veículo está faltando, não é mesmo? O veículo está registrado. Isso deveria impedir a apreensão do veículo, mas não para os hipócritas, não para os canalhas que usam apenas das duas exigências da lei para justificar a apreensão. Isso não é tese, isso está na lei. Deveria ser seguida à risca na própria lei do Código Brasileiro de Trânsito. Mas eu falei aqui que a Constituição está abaixo do Código Brasileiro de Trânsito, pois nem a Constituição esses senhores respeitam. Observe o que diz o artigo 5º da Constituição: ninguém será privado da sua liberdade e da posse dos seus bens sem o devido processo legal. Sem o devido processo legal, não pode retirar um bem de uma pessoa. Um carro é um bem da pessoa. O Estado, ele não faz o processo legal. Ele pega o seu carro no meio da rua, toma o seu carro no meio da rua. Se for numa estrada pela Polícia Rodoviária Federal, ele é colocado no meio da estrada. Sabe-se lá quantos 1000 quilômetros de distância da sua referência, que é a sua casa. E o Estado vai lá e arranca das suas mãos, tira das suas mãos a sua propriedade, infringindo a Constituição. E os juízes acham que isso aí está certo, está legal, está tudo bem, pode fazer isso. Veja, nós não estamos aqui nos referindo a veículos produto de furto, a veículos usados em algum ato criminoso. Não, nós estamos falando do cidadão de bem, de posse do seu veículo e que apenas está com seu licenciamento atrasado. Tentativa de burlar, assim como a prefeitura faz, dizendo: não, nós só estamos tributando a publicidade. Ora, se a publicidade é o único bem que rende recursos ao jornal, tributar a publicidade é tributar o jornal. Assim como, se o veículo está em seu nome, quando você é tirado da sua posse por qualquer razão, o Estado
tomando o seu bem. E diz a Constituição que o Estado não pode tomar o seu bem sem um devido processo legal. O carro é uma propriedade sua, tanto quanto a sua casa. É como se você não pagasse o IPTU um ano e no ano seguinte a prefeitura, sem nenhum processo legal, chegasse com um caminhão na sua porta e expulsasse você da sua casa, sem devido processo legal. É a mesma coisa. A casa é uma propriedade do cidadão, assim como o seu carro. Para aqueles que entendem do direito, sabem que existe o processo do não confisco, o princípio do não confisco. O Estado não pode pegar alguma coisa sua para obrigar você a pagar imposto. É proibido pela lei. É o princípio do não confisco. Mas eles fazem isso. E a justiça acha certinho, acha legal. Portanto, o Estado não poderia tomar do seu carro seu devido processo legal. Muito simples. Assim como a prefeitura municipal deveria se tocar que publicidade que é o único meio de faturamento do jornal. Ao tributar a publicidade, está tributando o jornal, burlando a Constituição. Só que eles, poderosos, prefeito, governo do Estado, governo federal, adoram burlar a lei para poder esconder os seus próprios faturamentos pessoais, para a gente não chamar de corrupção, e também de criar impostos burlando a Constituição. Essa é a especialidade do Estado. Estado-município, Estado e Estado-governo federal. E você, cidadão, é que prefeitura, Estado e governo federal não respeitam e tomam a sua propriedade na mão grande, no meio da rua, sem nenhuma oportunidade de defesa ou explicação. Eles tomam a sua propriedade. E se você não for lá, no princípio do não confisco, se você não for lá pagar o seu débito de imposto, em 30 dias eles vendem seu carro e está tudo justificado. E a justiça acha isso maravilhoso. Está tudo certo. A justiça acha isso tudo certo. Esse é o Brasil dos canalhas, dos hipócritas e dos sem-vergonhas.